Fala aí, minha galera, tudo de boa? Seja muito bem-vindo a esse canal aqui, canal Carlos Vinícius Mil Grau. Eu sou o Carlos Vinícius. Vamos falar aí sobre o Internacional contra o Cuiabá hoje no Beira-Rio, né? Muita gente, inclusive, fazendo terra arrasada por conta da derrota do Inter, né, para o Cuiabá dentro do Beira-Rio. 2-1, principalmente depois no segundo tempo ali que o Inter caiu de rendimento de uma forma muito grande, depois da expulsão do Mercado que, né, eu não coloco a culpa nele, inclusive também não coloco a culpa no Kudê pela derrota. Não vou colocar a culpa em jogador nenhum, por conta inclusive nem do Wanderson pelo lance que aconteceu. Eu acho que o Wanderson não era para ter feito o que fez, mas, cara, faz parte do jogo, né, cara? E eu acho que é o seguinte, assim, ó, nem tudo tá perdido, e o Inter ainda perdeu dentro de um campeonato que não é um campeonato de eliminação. E não perdeu para um time qualquer, que nem eu costumava dizer aqui. O Inter perdeu para o Cuiabá, que é um time chato de jogar contra, que é um time que sabe jogar, que é um time que tem. Não é um time que vai ter grandes pretensões na temporada, mas é um time bem administrado, é um time bem cuidado, é um time bem organizado dentro de campo. Então, por mais que nós estivéssemos dentro do Beira-Rio, cara, o Kudê tem 10 dias de trabalho no Inter, é o segundo jogo do Inter com o Kudê como treinador, então não dá para fazer terra arrasada. Até porque é o seguinte, assim, ó, arrasado estava o Inter quando o Kudê pegou o time. O Inter estava totalmente espedaçado quando o Kudê começou a treinar. Então não precisamos fazer o. Oh, mas. Cara, o Inter está com 23 pontos no Campeonato Brasileiro, né? Não é aquela coisa assim que a gente gostaria que acontecesse. Claro que eu gostaria de que tivesse vindo uma vitória. Não vou dizer aqui para vocês, ah, não, mas tu tá feliz que o Inter perdeu? Não, não tô feliz que o Inter perdeu. Eu, por mim, se o Inter ganhar todos os jogos sempre jogando da mesma forma que jogou hoje, melhor, cara. Só que, infelizmente, cara, futebol faz parte. No esporte e na vida faz parte, nem sempre a gente ganha. Essa é a realidade. Vai ter uma hora que a gente vai ganhar, outra hora a gente vai perder. A única culpa que eu coloco no Kudê neste jogo de hoje é o seguinte, assim, perdemos um jogador, estamos com um a menos. Não vamos manter a linha mais tão alta, porque eu tô vendo que o adversário só consegue fazer escapadas por contra-ataque. Eles não conseguem impor o jogo contra nós. Então vamos dar uma baixadinha nas linhas aqui, vamos trazer o adversário para o campo, para o nosso campo, para que eles consigam se abrir um pouquinho mais. Seria bom se o Kudê tivesse feito isso. Vamos dar uma baixadinha nas linhas para talvez a gente trazer o. Porque um ponto dentro de casa contra o Cuiabá, né? Seria melhor do que 3 pontos para o Cuiabá. Mas ainda assim, claro, né? Eu entendi, muitas pessoas. Mas eu não entendi qual foi o que o Kudê tentou fazer quando colocou o Tauan Lara. Talvez o erro dele foi ter posto o Tauan Lara. Ele era para ter posto o Luca. Gabriel Barros, alguém ou alguém que tivesse uma capacidade maior de criação. E aí ele tentou botar o René na zaga, fazia a mesma coisa que o Mano Menezes fez, né? Fazia antes, fez a mesma coisa que o Mano Menezes fazia. E aí não deu certo, a gente viu o que aconteceu. Mas, assim, cara, o jogo valendo mesmo vai ser agora contra o River Plate. O jogo valendo mesmo, tem muita gente fazendo terra. Ah, mas isso aquilo. Sabe por que valeu essa derrota? Valeu para alerta. Olha, se eu sou o treinador do Internacional e eu perco um jogo exatamente dessa maneira, eu vou tomar certos cuidados na próxima vez que eu for fazer esse tipo de coisa. Para, eu tirei um cara, a gente estava com 1-1, com um time que só se retrancava e saía nos contra-ataques. A gente ficou com um cara a menos e ainda assim eu ainda procurei fazer o gol. Não tinha necessidade de fazer aquilo ali. Não tava 1-0 pro Cuiabá, não tava 2-0 pro Cuiabá. Tava 1-1 o jogo. Talvez o Cudê tenha esquecido dessa parte. E aí essa é a minha única ressalva. E outra, tem muita gente também falando, mas o DP no Wanderson, isso aquilo. Cara, eu não vou avaliar jogador agora, né? Além de que eu acho, e continuo achando, e vou continuar achando, de que o Depena, para mim, é banco. O Depena não pode ser titular do Inter. Não pode, de forma nenhuma. Da mesma forma que, para mim, ou o Vitão ou o Mercado não devem ser titular. O Nico Hernandes que deve ser o titular daquela posição ali.
Da mesma forma que eu também acho que o John não era para ter caído do time, e nem o Rômulo, de forma nenhuma. O Rômulo era o pitbull ali naquele meio campo. Era o único cara que tinha mais força na marcação. Ah, mas quem é que vai botar vai botar o Arangues de reserva, Vinícius? Não, bota o Johnny de reserva. Ah, mas o Johnny é um possível ativo. Aí é outra história, mas o Rômulo não era para sair do time. De forma nenhuma. Porque era o único volante de pegada que o Inter tem. Era o único volante de pegada. Não podia sair de forma nenhuma. Mas, infelizmente, treinadores têm dessas coisas, né? Eles avaliam o cara, que nem o Cudê tá avaliando o Depena aí. ah, não sei por que motivo, mas tá avaliando o Depena aí por alguma coisa, sei lá. Mas vamos ver agora, vamos deixar para avaliar daqui a alguns jogos já, né? Vamos dar mais um tempinho, cara. A gente deu muito tempo pro Mano Menezes, né? Muito tempo. Ah, o Mano Menezes teve a pré-temporada toda, cara. E muita gente sequer falava mal do Mano Menezes. Eu já falava mal do Mano Menezes ainda no ano passado, quando eu vi ele jogando com o Inter, contra os times de escalão de patamar maiores, para empatar. Ali eu falava mal dele. Então a mesma coisa vai acontecer se eu ver o Cudê fazer esse tipo de coisa com o Internacional. A mesma coisa vai acontecer. Eu vou começar a criticar ele da mesma maneira. Vocês estão entendendo aonde eu quero chegar? Certo? Então, vamos ver agora como é que vai ser a amostragem do jogo contra o River Plate. Espero que o Cudê aprenda com os erros, porque erros servem pra gente aprender, né? E não faça mais esse tipo de coisas que ele tá fazendo, porque vai ter muito torcedor do Internacional caindo de pau em cima dele, né? Um grande abraço pra vocês aí, tá? E até as cenas do próximo capítulo, que serão agora terça-feira. Valeu!